can I take? Fala Brasólio, we are here with Lucas Paquetá, my first interview ever in English. Caraca, tá massa. No caso, só ele vai falar inglês, que eu ainda não sei. Mas tamo junto aí, rapaziada. Como é que você tá, meu irmão? Bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer te receber aqui, né? Minha casa. Porra, mano, sua casa Fiquei sabendo que tu foi bem recebido no Tá estádio. maluco, mano. Inclusive, a primeira pergunta já é logo sobre isso. Ontem, o que eu me senti um novo reforço do West é piada. Assim, ó, pra caramba, velho. Como é que é essa sensação, mano, de ser contratado por um clube como o West, onde você tá jogando a Premier League, pô, principal campeonato do mundo. Como é que é isso? Porque você começa a puxar um filme e fala, caramba, quando eu era molequinho lá, mano. Com certeza. Eu passei já no Milan, né, e no Lyon foram grandes clubes também, mas o carinho do West Ham, assim, foi diferente comigo, assim. Tipo, acho que da mesma maneira que você se sentiu, foi como eu me senti ali, de se sentir importante, desejado, sabe? De te tratarem bem. Você para pra pensar lá atrás em tudo que a gente sonha quando criança, né? Como jogador, de alcançar, de jogar em alto nível, mano. Então, pô, aqui os caras são nota 1000. Fico feliz que tu tenha se sentido assim, porque é basicamente o sentimento que eu tive a primeira vez que me apresentaram no estádio. Sentimento único, sem dúvida. Da hora. E, mano, e o pai tá com moral? Porque, assim, contratação mais cara da história do clube, velho. Você é louco, Era moral. Exato, mano. Soltaram o din-din no pai. Não, os cara foram fera comigo, assim. Mas isso pesa em algum momento, assim? Ah, com certeza, né? A gente tenta em que momento? A gente tenta não levar isso pra dentro de campo, mas, pô, quando você chega, todo mundo falando, e entrevista, e torcida, contratação mais cara, você não pode só achar legal que você foi caro, você tem que saber que junto disso você vai ter que mostrar no campo o porquê do investimento, o porquê deles acreditarem em você. Então, você tem que saber medir esse peso pra não deixar te atrapalhar no campo, mas, tipo, carregar contigo, pô, querendo ou não, eu sou o cara mais caro do clube e eu tenho que demonstrar isso, tenho que ajudar meus companheiros e ajudar o time. Mas o time, os jogadores não falam nada disso, é uma parada mais tua. Ou, por exemplo, sei lá, mano, final da UEFA Europa League lá, pênalti, os caras falam, vai lá mais caro, bate lá. Não, então, no início teve muito isso, né? Eles brincavam e tal, tantos milhões, não sei o quê, pra demonstrar, porque no início aqui foi um pouquinho difícil, né? Os 3 meses, primeiros 4 meses ali, até eu me adaptar ao futebol inglês. Demorei um pouquinho, mas depois, quando eu peguei a confiança, graças a Deus, eu venho fazendo muito bem, né? Agora lesionado, mas os caras brincam, assim, mas eu sei do peso que eu tenho no time, no clube. Também por ter jogado, né, seleção, Copa do Mundo, então tem um peso diferente. Mas dentro de campo eu tento só ser feliz, esquecer tudo que envolve isso e tentar ajudar o clube a vencer sempre. Pô, e você falou disso, dessa adaptação. Realmente é muito diferente de uma liga pra outra? Porque, mano, a gente que assiste futebol, a gente vai falar, esse gol eu faria. Como é que erra um passe desse? Não sei o quê. Tipo, muda muito da liga francesa pra italiana pra Cara, eu acho que questão técnica, passe, chute, eu acho que isso não vai mudar nunca, né? O futebol, ele é igual. Mas a velocidade do jogo, a intensidade do jogo é muito diferente, muito. Aqui e eu não acreditava, sendo sincero, eu falava, tá bom, os caras falam porque eles estão lá. Mas quando eu cheguei, eu pude perceber, eu me sentia lento, sabe? Tipo, eu pegava a bola, coisa que eu fazia, por exemplo, no Lyon, que eu conduzia e tentava achar um passe, eu ia conduzir, os caras me atropelavam. Aqui. Nos primeiros 3 meses, eu falava, caraca, não tá indo. Não tô pegando o timing da parada, entende? Então tem sim essa diferença, a força, a intensidade do jogo. O próprio, né, o juiz deixa um jogo correr muito mais, então não tem mais essa falta de você cair em qualquer lance, então você acaba ficando mais forte, suportando mais, né, os confrontos, então deixa todo o jogo mais veloz. Vocês jogam aqui, por exemplo, sai um pênalti, mano, o cara já cobra, acabou, já era, vai que vai. Aí você vai jogar eliminatória contra o Uruguai, contra a Argentina. Mano, demora 6 minutos pro pênalti ser batido. Mas na minha visão, vocês mudam o comportamento também. Como é que é essa parada? Tipo, porque você sabe que aqui o juiz não vai dar moral se você ficar rolando lá, não sei o quê. Mas só que aí, quando é sul-americano, aí vocês, tipo, vocês mudam completamente. É porque no nosso futebol, no sul-americano, tem muita malandragem, né? Assim, que você consegue controlar um pouco o jogo, consegue controlar o juiz e assim vai. Por liberdade do juiz. E faz a diferença no resultado. E faz a diferença.
certos momentos você tem que usar. Tipo, não é que aqui, pelo juiz não aceitar tanto, que você não vai fazer. Tem momentos que você tem que fazer. Vou te dar um exemplo. Tipo, na Copa, algo que doeu muito na gente. Tipo, a gente sabe o que aconteceu, 4 minutos pra acabar o jogo. E quando eu tava na final da conferência que a gente fez o gol e faltavam 4 minutos, a minha cabeça mudou totalmente. Ou seja, eu usei tudo que eu podia ao meu favor. Eu catimbei, eu segurei a bola, eu chutei pra fora, eu tentei fazer de tudo, porque eu não queria que acontecesse igual. Então, existem momentos que você tem que usar, entendeu? E acaba que no futebol sul-americano se usa muito mais porque, tipo, o juiz permite, ou porque o adversário acaba caindo, porque depende disso. Tipo, eu vou cair aqui, vou querer arrumar confusão contigo. Se você levantar e for embora, não vai ter o que eu fazer, entendeu? E acaba que lá o cara entra, Entendi. entendeu? Acaba tendo esse conflito. E você tava até falando dessa questão, tipo, pô, que você conduzia a bola lá na França pra tentar achar um passe, que é gostoso, né, mano? Você tá aqui, ó, conduzindo o passe. Não, mas pra que eu tenho de direita, que já é o sem graça, já. A canhotinha só, pum, dá aquela pifadinha, é delícia. Você falou que mudou muito. E uma galera tá falando porque a posição do camisa 10 tá acabando. Você acha? Você concorda com essa parada? Acabando é um termo muito forte, assim, mas eu acredito que tá um pouco escasso. Não sei o motivo, não sei te dizer o motivo. Talvez pela forma do futebol, tá mudando um pouco. Acho que muitos times e treinadores não jogam mais com esse camisa 10 ali, preferem jogar com 3 no meio. Tipo, aqui você já não é esse cara. Você usa hoje, 10, mas... hoje eu tô jogando mais na ponta esquerda. Só que eu tenho a liberdade de quando a gente tem a bola, eu venho pra dentro. Então eu me torno esse camisa 10, entendeu? Eu trabalho sem a bola por fora e quando eu tenho a bola eu vou pra dentro. Porque eu acho que é da característica do jogador. Se o cara tem essa característica de encontrar passes, de ter uma visão de jogo privilegiada, você tem que usar, né? O nosso treinador, ele tenta enxergar isso, entendeu? Ele sabe que eu me dedico sem a bola, eu ajudo ali o Emerson na esquerda, mas quando eu tenho a bola eu gosto de jogar por dentro. Então ele me dá essa liberdade. E no futebol em geral, muitos estão deixando de aproveitar essa característica dos jogadores que ainda têm essa característica. Então, depende muito do treinador, da forma de jogar. Mas o treinador não poda isso, por exemplo. É porque você vai olhar lá na mesinha de... Você nem vai estar lá como central, né? O cara já vai colocar na ponta. Então você não acha que são os treinadores. É o futebol como um todo que tá mudando. O futebol ele tá tirando essa maneira de jogar com camisa 10, que se fala, né? Atrás do atacante. Então, o time que tem isso dá muito... privilegia o jogador que tem essa característica. Agora, por exemplo, nosso time não joga assim, então acaba que eu tenho que fazer outras funções pra dentro do jogo encontrar o que eu gosto de fazer, entendeu? Mas tá tudo bem. Não vai ser aqui também, não vai, gente, você vai Tá falar, tudo né? bem, tá tudo ótimo. E, mano, você tá machucado agora. O que você machucou? Então, mas que o tendão semitendinoso é um tendão da coxa, que ele vai lá atrás do joelho da panturrilha, assim. Caraca, mano. Aí é chatinho. Tá quanto tempo parado? Aí o meu último jogo foi dia 7, que eu me machuquei, então eu completo um mês dia 7 agora. Quais são os sacrifícios que você faz, tipo, na sua vida, todos os dias? Seja agora quando você tá lesionado, que eu imagino que seja um pouco mais ainda, tá ligado? E seja também quando você tá jogando. Tipo, o que você tem que abrir mão, por exemplo, que uma pessoa normal faz e você não faz? Hoje. Hoje. Eu gosto muito de sair com a minha esposa, de levar meus filhos e fazer compras, cinema, essas coisas assim, restaurante. E primeiro eu começo com a alimentação, que eu já não posso ir comer o que eu gosto. É um sacrifício. Tá bem fisicamente e aí descansar, que é uma coisa que também tem que fazer, tipo, dormir cedo. Às vezes eu quero ficar até tarde, quero jogar um videogame, tenho que descansar. Então, tipo, são coisas que você vai falar, besteira. Pra minha performance, isso é algo muito importante, entendeu? Tipo, coisas assim. Deixar de fazer coisas com meus filhos, datas comemorativas, aniversário. Você tem filho, você sabe como é que é. Pô. O bem que a gente se sente de estar com eles, vendo crescer cada passo. Então, acho que isso é o que mais pesa pra mim, tipo, abrir mão de algumas coisas com a minha família, com meus filhos, né? Pra tá vindo aqui, tá treinando, viajando, jogando. Sem contar a minha família que tá no Brasil também, né? Que eu sinto falta, que não mora comigo, então, tipo, não é fácil. Tem clima, Mano, tem a saudade do sol. É que eu que trouxe o sol, eu que providenciei tu nessas chegou semanas bem, que a tu gente chegou tá aqui, bem, mas realmente aqui é algo que, mano, isso aí pra mim é... Se você não tiver uma cabeça boa, é difícil, porque é sempre chuvoso, sempre tempo cinza, e aí se juntar, tipo, uma lesão, aí você não tá bem, as coisas vão ficando difíceis, sabe? Vai unindo coisas assim. Você tem que ter um psicológico muito forte pra superar, suportar e seguir no objetivo. Pode crer, mano. E aí você foi tratar em Madrid. Aí você ficou na casa do Vini? Fiquei na casa do Vini, né? Porque o Vini, pô, meu irmão, Acho que cabe, né? Cabe uma pessoa a mais lá, né? Desde os 16 anos dele, a gente tem essa amizade muito forte. Físio que trabalha com ele também trabalha comigo, junto de um outro. E aí eu preferi ir pra lá pra um tratamento mais intenso. Tava tratando 5 vezes ao dia, cada 2 horas. Então, Entendi. tipo, tava bem
pegado. E aí, mais um sacrifício, fiquei longe da minha família. Ah, você não meus levou filhos, a não. mulher e filho. Tipo assim, quando eu me machuquei, a gente ia ter 2 semanas de folga. E aí era a chance da gente aproveitar em família alguma coisa. E eu me machuquei. E aí eu não queria que eles deixassem de ir, entendeu? Aí eu Entendi. deixei. Eles foram com os amigos, casal de amigos, aproveitaram e eu fui pra Madrid tratar. E eles voltaram e ficaram me esperando. Não, São e- coisas assim, entendeu? Exato, é. Não, e ainda, nesse caso, eu ainda imagino que tem a pressão da patroa. Falar, ó, É. vai lá com o Vinícius, É. mas tu te compõe. Não. Era igual o Big Brother, filho. De 5 em 5 minutos, mas ela, Mandando pô, foto. tava me dedicando bastante, ela me conhece sim. muito também, então fica tranquila em relação a isso, mas sempre rola, não tem como, né? Não, mas da hora, mano, você continuar com essa amizade. Tipo, vocês falam todo dia, tá Todo ligado? dia, Tipo, todo pega e fala, dia. mano, aqui tá osso, aqui tá da hora. Não, tá, todo tipo... dia a gente se fala, a gente se liga, a gente joga videogame, sempre. Vocês chegaram a jogar junto, contra? Contra, não. Não, ainda não. Nem espero. Nem espero, deixa isso pra verdade, lá, velho. olhar junto. Mas você imagina jogar com ele de novo, assim, num clube? Ah, com certeza, né? Tipo, além da amizade que a gente tem, a gente tinha uma parceria dentro de campo muito boa, né? Tipo, se entendia muito bem. E a gente tenta levar isso pra seleção toda vez que a gente tá junto. Mas em clube é diferente, né? Você tá ali todo dia. Pô, mora no mesmo lugar. É e tal. outra coisa, mas, Tudo, né? tipo, sonho sim, mas isso aí só Deus sabe. Não quero atrapalhar sua amizade com o Vinícius Júnior, mas, na minha visão de torcedor, eu acho que você se entrosou mais com o Neymar, mano. Não parece que encaixou mais seu fute com o dele ali? Não sei se é por conta da posição, da característica, porque do Vini você taca a bola, ele corre atrás lá e vai que vai. O Neymar já é toque mais curto ali. Você acha que você teve mais entrosamento com o Neymar do que com o Vini Júnior? Cara, acho que entrosamento não é a palavra, tipo, certa, porque como eu conheço o Vini há muito tempo, eu sei praticamente tudo que ele vai fazer, eu entendo o jeito dele jogar. O Neymar foi porque eu assistia muito ele. Eu assistia muito, tipo, meu ídolo, assim, assistia muito todos os vídeos. Então, eu conseguia saber por eu assistir, entendeu? Não por conhecer ele jogando. Mano, que louco isso. E daí, quando eu fui jogar com ele, muita coisa que eu faço no meu futebol, eu tentava pegar dele. Óbvio que eu não consigo fazer tudo, que é muito diferente. Mas, tipo, algumas coisas eu conseguia pegar. E quando a gente foi jogar a primeira vez na seleção, foi uma das coisas que o Tite me chamou e falou. Você é um dos poucos que entendeu o Neymar, tipo, muito bem. E não é normal, todos sabem que o Neymar tem uma qualidade enorme. E eu acho que esse entendimento de eu acompanhar, de eu olhar, tentar fazer igual, acho que gerou, quando a gente se encontrou, acho que gerou essa facilidade de troca de passe, de eu entender o que ele queria fazer, de tanto ver o vídeo, eu falar, agora ele acha que ele quer isso. Então, Caralho, que louco isso, tipo, mano. mas inconscientemente, sabe? Sim. Só que parando pra pensar, eu acho que é isso. Além também, né, que eu, também jogo bola, tento fazer o meu melhor. Tento fazer o meu melhor. Tem que fazer o teu, né? Mano, inclusive o Suárez deu uma declaração recentemente que ele falou que o Brasil, em 2026, na Copa, tinha que fazer igual a Argentina fez. Joga 10 caras pro Messi resolver o bagulho e ganhar a parada. O que você pensa dessa declaração, sabe? Tipo, você acha que a seleção ela seria capaz de fazer isso? Você acha que a seleção já fez algum dia, tipo, de jogar em pró do Neymar ali? Ou você acha que essa declaração dele é uma parada meio equivocada, que não tem jeito, todo mundo tem que jogar pra todo mundo? A gente vai jogar com todo mundo, mas você tem que reconhecer o cara do seu time. E o cara do nosso time, da nossa seleção, é o Neymar. E é indiscutível isso. E eu concordo que você tem que fazer as coisas para que ele possa fazer o melhor dele, porque o melhor dele vai ajudar a gente, entendeu? Porque muita gente pensa, todo mundo quer jogar pro Neymar, só joga pro Neymar, não sei o quê. Mas não é isso, o cara é o melhor. Você tem que fazer com que ele faça o melhor dele, que vai ajudar a gente. E nisso a gente vai estar fazendo o nosso melhor. Então é uma coisa que se encaixa, entendeu? E eu acabo concordando, sim, com o que o Suárez diz, porque quanto mais você estimula o cara que é o seu melhor a fazer o melhor, é melhor pra você, pra nossa seleção, que vai ganhar a nossa seleção, entendeu? Sim. Então acho que a gente tem que enxergar assim. Mas nessa Copa já não foi feito isso? Cara, a gente tenta, a gente sempre vai entrar pra tentar, né, fazer o nosso melhor e tentar fazer com que isso seja posto em prática, né, de campo. Mas, tipo, tem adversário, envolve muitas coisas e tava fazendo uma boa Copa, né? Foi triste da maneira que terminou, porque todos tinham muita confiança de alcançar o objetivo. Na próxima, todos vão trabalhar de novo para tentar. E acredito que se a gente, tipo, estimular isso cada vez mais e cada vez mais surgem novos talentos que podem agregar a esse objetivo,
a gente consegue, então... Boa, mano. E você até citou aqui no começo, falando dessa falta de malandragem. Eu achei da hora, porque pra nós torcedores, a gente também identificou isso, que faltou malandragem, meu. Eu tava lá, você fala, caralho, 4 minutos, mano. Então, tipo... e justamente a gente, que é o dono da malandragem, tá ligado? Faltou ali uma catimba a mais. Inclusive, o gol que o Neymar faz com você é um golaço da porra, mano. É muito dessa identificação, dessa inteligência que vocês têm. O que você mais lembra desses 4 minutos, mano? Tipo, dessa eliminação do Brasil, que foi doída, porra, pra mim doeu, imagino pra você. O que você mais lembra, assim? O que você mais recorda? O que tá mais na sua cabeça? Cara, eu acho que o barulho da trave quando o Marquinhos bate o último pênalti. Dá um eco, assim. Sei lá, não dava pra acreditar que acabou, entendeu? Que acabou ali. Olhar, assim, pra nossa família, ver todo mundo sofrendo, né? Sentindo a nossa dor. As pessoas, às vezes, acham que a gente não liga, não se importa. Mas, caraca, é o nosso sonho, cara. A gente tá vivendo o nosso sonho. Como a gente não se importa, sabe? Não é pelo dinheiro, não é pelo... Isso tudo é consequência. Tipo, a gente sonhou tá ali, sabe? A gente sonhou conquistar a Copa do Mundo. A gente viu na televisão e a gente tava ali. E, tipo, de repente, some. É um vazio, assim, sem fim. É difícil até falar. Não, pô, você é louco, mano. Eu fico pensando como é que foi o vestiário, mano. Tipo, quem que foi a pessoa, o cara que tava mais abalado ali pós-eliminação? Neymar. Ele mesmo, né? Neymar é um cara que todos nós não gostamos de perder. Eu sou muito parecido com ele nesse ponto, mas, tipo, ele odeia perder. As pessoas podem achar que não, mas ele odeia perder. Então, tipo assim, ele tava destruído, assim. Todos nós estávamos muito mal, muito. Mas, tipo, algo que me constrangeu foi olhar pra ele e ver ele daquele jeito assim. Falei, caraca. Te fazia mais acreditar, tipo, caraca, acabou. Tipo, acabou. E antes do jogo, ele fala uma coisa que ele fala assim: eu espero que vocês nunca sintam o que eu senti na Copa passada, porque é muito ruim. Então vamos fazer o nosso melhor pra que isso não aconteça. Antes desse jogo? Antes desse jogo. E aí, quando a gente perde ali, que a gente vai pro vestiário, eu ficava lembrando dele falando isso e realmente, tipo, é uma dor única, tipo assim, muito grande, um vazio muito grande. Não tem como explicar, assim. Mas ele falou em inglês, aí você não entendeu, mano? Não, se ele falasse inglês, esquece. Eu falar, ele falou, vamos ganhar, acabou, é tudo nosso. Eu não quero entender nada. Mano, tive que fazer essa brincadeira pra cortar o clima aqui, mano. Caraca. Porque, porra, agora estamos olhando pra frente, né? Pelo amor de Deus, mano. O cara saber de aqui, os caras não devem estar entendendo nada, mano. O Fred veio aqui na nossa casa fazer nosso 10 chorar, pô. Não, é foda. Falar da Copa é difícil pra caralho. caralho. É foda, mano. Pô... Não, vamos que vamos. Passou, vamos pra Exato, próxima. mano. Já vamos mirar a próxima. Tá quase aí já. Veremos Lucas Paquetá na próxima Copa? Em nome de Jesus. Liga pro Dorival e pergunta pra ele. Não, ele tá vendo aqui, ó, Dorival, ó, pô. E assim, mano, não é porque eu tô contigo, você é meu parceiro, mas, pô, é gostoso de ver, mano, você conseguir verbalizar mesmo o quanto é o sonho da parada mesmo, sabe? Porque o torcedor brasileiro tem cada vez mais perdido a identificação com a seleção. E eu sou um dos caras que fico puxando, tipo, mano, vamos torcer pro bagulho, tá ligado? Tipo, porra, você torce pro Flamengo, eu torço pro Palmeiras, a chance da gente torcer junto é na seleção brasileira, sabe? E ver que os jogadores se importam, que é o sonho deles, mano, é muito da hora ver de perto, tá ligado? Então, tô aqui já, mano, já fazendo essa campanha pra 2026, vamos pra mano. cima. Que agora são muito mais times, inclusive. São 42? Mais difícil ainda. Mais difícil ainda, né? Mas você não acha que tem mais tempo de adaptação? Sim, dá mais tempo. Porque a seleção é isso, né? Quanto mais tempo você tiver junto com todo mundo, melhor, né? Pra entrosar, pra se entender. Acho que até pro treinador é melhor também, né? Pra passar as ideias e tudo. Então, quanto mais tempo, melhor. Boa, e mano, você acabou falando do Dorival. Já chegou a trocar ideia com ele, trabalhar com ele, alguma coisa do tipo? Já no Flamengo, a gente... No Flamengo, verdade. A gente trabalhou antes de eu sair pro Milan. Muito bom treinador. Não tô puxando o saco, não. Eu gosto muito dele, assim, da maneira que ele treinou a gente, da pessoa que ele é. Então, eu acho que foi o meu melhor momento ali, o finalzinho, assim, com ele. Fiz muitos gols, joguei nessa posição que a gente comentou, que ele falou, você tem que jogar mais pra frente. Então, foi um cara que eu me adaptei muito bem às ideias dele. Então, desejo toda a sorte, independente se eu tiver convocado ou não. Vou estar torcendo. E se não, vou estar fazendo o meu melhor pra estar lá. Boa, mas lembra de nós, né? Vou estar torcendo, mas quer estar lá. Quando tem essas trocas de treinador, porque você chegou a ser convocado pelo Diniz? Não. Nem deu tempo, né? Então, tipo, trocou o Diniz e aí falaram que vinha o Ancelotti e aí foi pro Dorival. Essas coisas, tipo, vocês jogadores, vocês conversam, a CBF avisa.
Como é que é essa parada? Então, a gente tenta não se apegar muito a isso, não. Até pelo respeito que a gente tem pelo treinador que tá no momento. Tipo, eu não fui convocado pelo Diniz por outros motivos, mas, tipo, a gente conversou, ele falou que me queria e tal, queria que eu estivesse lá. Por respeito aos treinadores, a gente não comenta sobre quem tá pra vir, quem tá pra sair. A gente tenta comprar a ideia do cara que tá ali, porque é um profissional e tá querendo fazer o melhor também, e colocar isso em prática, entendeu? Então, a gente tem que pensar sempre assim. Agora, com o Dorival, é comprar a ideia dele, todo mundo acreditar no mesmo objetivo e seguir. É óbvio que a prioridade é o clube, mas só que, tipo, tem jogo aqui no West Ham que você entra pensando na seleção? Não. Eu entro pensando, eu tenho que dar o meu melhor aqui, porque isso vai me levar pra seleção, entendeu? Entendi. Aí depois que acaba esse jogo depois bem, que acaba, eu fala, joguei, opa. fui bem, eu falei, caraca, fui bem. Ponto aqui, ponto pra seleção, então... Eu acho que o clube, ele entende também, né, a grandeza da nossa seleção, então... Porque tem clubes que se rola essa vaidade do... o cara tá pensando na seleção. Não é, você tem que entender, Sim. é a seleção do Brasil. E eles têm muito respeito por isso também. E, mano, agora um negócio que me passou na cabeça... Porque, pô, você é estourado no TikTok, né? Sou? Porra, lógico que é. Eu não tenho, não, eu tenho. Eu criei o TikTok, Tem, mas não... pô, não, mano, você é estourado no TikTok. Pô, teve trend com a dancinha tua, seus compilados lá, você já deve ter visto, mano. Eu Que a vejo galera alguns, faz os editzinhos lá e tal. Aí, por exemplo, porque você tem uns lances muito plásticos, né, mano? E aí, quando você, por exemplo, tá no meio do jogo, você faz um lance e fala, esse aqui vai virar corte. Eu não penso, não, mas eu fico, caraca, esse aqui foi maneirinho, mano. Esse aqui vai ficar maneirinho. Pô, esse aqui eu quero depois. Tipo, na hora eu não penso, mas depois que eu faço, eu falo, caraca, foi fera que eu fiz, né? Nem sei como eu fiz isso, mas foi maneiro, foi maneiro. E qual foi o lance mais da hora que você já fez? Cara, tem alguns que eu gosto muito, mas acho que tem uma caneta que eu dou no Lyon. Eu repostei ela no Twitter agora, há pouco tempo. Que eu tô indo assim, aí tem um cara aqui e o outro vindo aqui atrás. Ele achou que eu não via ele, né? Fingi que não tava vendo ele. Aí eu piso na bola, igual na pelada mesmo, assim. Piso na bola, ele vem correndo, eu faço assim, aí ele abre a perna e eu jogo pra trás. Não, muito de colégio mesmo, essa. Tipo, você fala, pô, como é que o cara... marcador na Europa. Eu faço no meu filho, eu faço aqui, ó. Esse foi um lance que eu, tipo, gostei muito. Tem vários, tem lambreto, tem uns lances de drible, assim, Grandes que eu gosto. repertórios, né? Eu tento, às vezes eu tento. E, mano, e como é que você lida com isso das redes sociais, dos comentários, assim, sabe? Tipo, você lê, aí você sabe filtrar ali, ou você prefere nem ver? Cara, antes, quando eu comecei no Flamengo, eu aprendi muito, que eu ficava olhando, tipo, você novão, você fala, cara, vou ver que tá falando de mim, não sei o quê. Aí no início, uma maneira, geral falando bem, você fala, caraca, aí depois, né, começa a cobrança e tal, porrada. Aí eu falo, caraca, ferrou. Não dá pra ficar lendo isso aqui não, senão eu vou ficar maluco. Então eu aprendi muito com isso. Hoje em dia, tipo, eu acompanho algumas coisas, tem muita gente que deseja, né, energia boa, deseja sorte e tal. Eu agradeço da maneira que dá. E também tem as críticas que, tipo, eu tento verificar ali o que é construtiva e pego pra mim o que eu acho que, tipo, é uma arrogância ou passou do limite, faltou com respeito, eu deixo de lado e tento seguir. Mas hoje é de boa, hoje é de boa. Tu vai ter que ser sincero nessa, tá? Faz. Eu vou. Não tem jeito. Já tô tatuado aqui, Maracanã. Pô, você é louco. Caraca. Pô, já fui campeão lá, pô, várias vezes. Já fomos campeão. Não, várias vezes não, calma aí. Campeão no Maraca, pô. Quantas vezes você foi campeão no Maraca? Porra, 2 vezes. As duas Libertadores? Não, uma Libertadores e um Mundial. Primeiro lá em 51, pô. É isso. Eu também já meti gol no Maracanã. A revelação do meu filho foi no Maracanã. Eu vi. Tu tá em casa então, falta pouco pra tu, né, mudar de direção. Que bonito, mano. Porra, que top, velho. Linda, meu irmão. Obrigado, velho. Ó, demais, mano. Você é louco, vai pra minha coleção. Fera. Demais, mano. Porra, Tamo junto. Obrigado. Irmão, valeu, mano. Tamo junto aí. Valeu demais. Obrigado, West. Se der, a gente se encontra aí também, mais uma vez. Até a próxima. Hã? Ronaldinho. Caralho. Ronaldinho. Tá. Caraca. Pô, os dois são fera, mas, cara, Pô, fenômeno não tem jeito, fenômeno. velho, Ou será que era o Cristiano? Não, aí volta. the Ronaldo phenomenon or Cristiano Ronaldo? But for me, it's the same choose.